Nesta segunda-feira, a primeira turma do STF interrogou militares acusados de planejar prisões e assassinatos de autoridades para impedir a posse do presidente e do vice eleitos em 2022. São os réus do núcleo 3 da trama golpista. Um deles, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, admitiu ter arquitetado a prisão de ministros do Supremo quando estava na divisão de inteligência do Exército. A audiência foi por videoconferência. Os 10 réus são acusados de pressionar comandantes militares e de planejar ações para viabilizar um golpe de Estado, inclusive o sequestro e assassinato de autoridades. Todos os que prestaram depoimento hoje negaram as acusações. Entre os réus estão os chamados kids pretos, como são conhecidos os militares que atuam nas forças especiais. Segundo a acusação, eles são responsáveis pelo Plano Punhal Verde e Amarelo, que previa um golpe de Estado e o assassinato de autoridades, entre elas o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Os interrogatórios de hoje são considerados ainda mais importantes depois que, na semana passada, o general da reserva Mário Fernandes admitiu a autoria do plano. Confirmo, Excelência, na verdade, esse arquivo digital, e o senhor me permite, Vossa Excelência citou bem, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, de pensamento, certo? Uma análise de riscos que eu fiz e, por um costume próprio, eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado e não foi compartilhado com ninguém. Hoje eu me arrependo de ter digitalizado isso. Ontem, a defesa do general enviou uma manifestação ao Supremo e afirmou que ele não confessou o plano de matar ninguém e pediu a revogação da prisão preventiva do réu. Na audiência de hoje, alguns militares estavam fardados. Por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, só foram liberados para o interrogatório sem o uniforme. A acusação é voltada contra os militares, não contra o Exército Brasileiro como um todo. O primeiro interrogado foi o coronel Bernardo Romão Correia Neto. Ele é apontado como um dos organizadores de uma reunião de novembro de 2022, na qual, segundo a PGR, militares debateram a elaboração de uma carta que serviu para pressionar comandantes a aderirem ao golpe. Bernardo Romão disse hoje que a reunião era um encontro de amigos e que não trataram de nenhum plano golpista. Eu era contra a confecção dessa carta por achar que era um ato de indisciplina, que oficiais não deveriam se reunir para se dirigir ao comandante do Exército. Foi um encontro realmente informal. O próprio delator, no depoimento dele, confirma que foi um encontro informal. As testemunhas que vieram depor também, um encontro informal, um encontro de amigos suas especiais. O general da reserva Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, responsável na época pelo preparo e emprego das tropas do Exército, confirmou que se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada em novembro de 2022. A acusação aponta que o encontro ocorreu após comandantes das Forças Armadas resistirem em apoiar o golpe. O general disse que foi à reunião a pedido do então comandante do Exército, general Freire Gomes, e que Bolsonaro reclamou de supostos problemas nas eleições e que não fez nenhum pedido de teor golpista. Ele reclamou de tudo, problemas que houve no processo eleitoral, reclamou até algumas coisas dele próprio, que ele achava que podia ter agido diferente. E no final, o que eu me lembro de ter dito, até seguindo a orientação do general Freire Gomes, era acalmá-los. Presidente, isso tudo já passou e agora é tocar para frente o barco e seguir o rumo normal das coisas. Essa era a nossa função. Teófilo negou ainda que tenha prometido comandar tropas para dar apoio a um plano golpista, ou que tenha visto ou discutido a chamada minuta de decreto do golpe. Não me foi apresentado nenhum documento, nem me foi proposto nenhuma coisa ilegal e inconstitucional, de tal forma que eu pudesse aderir ou não. Isso não aconteceu, eu enfatizo isso aqui,
porque até não cabia. O tenente-coronel Hélio Ferreira Lima teve de responder a perguntas sobre um documento com um plano de golpe de Estado, encontrado com ele pela Polícia Federal. A chamada Operação Luneta, segundo as investigações, previa a prisão de juízes do Supremo para neutralizar a capacidade de atuação do ministro Alexandre de Moraes. O coronel admitiu que produziu o documento quando trabalhava no setor de inteligência do Exército e afirmou que era um cenário hipotético. Esse documento, ele é como se fosse um esboço, ele é um rascunho, ele é um estudo de cenário prospectivo que é previsto nos nossos manuais, o Manual Produção do Conhecimento de Inteligência. O oficial de inteligência, ele tem diversas possibilidades de estudo de cenário, que eu não estava fazendo nada oculto. Surgiu numa conversa minha com o meu comandante, eu falei que ia fazer esse cenário, mas quando eu fui apresentar para ele, a prioridade dele era outra. Ele mandou eu abandonar isso de lado, ele nem olhou, nem abriu o computador. Ele falou, o coronel Hélio Lima confirmou que participou de uma reunião na casa do ex-candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, mas negou que tenha discutido o Plano Copa 2022, que, segundo as investigações, previa o monitoramento de autoridades e a execução do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes no dia marcado para o golpe de Estado, e foi cancelado na última hora. Quando os interrogatórios terminarem, acusação e defesa terão 5 dias para pedir diligências adicionais. Depois, será aberto o prazo para as alegações finais, última etapa antes do julgamento.